pessoal da terceira série, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a potência elétrica e a energia consumida. Primeiro, nós vamos retomar alguns conceitos que nós já vimos e, em seguida, eu passarei para vocês os conceitos de potência elétrica e energia consumida e também iremos resolver alguns exercícios. Então, preste bastante atenção. Pessoal, então vamos relembrar um pouco o que nós vimos nas aulas anteriores? Então, nós vimos sobre a intensidade da corrente elétrica. O que seria uma corrente elétrica? Então, corrente elétrica é o nome que se dá ao fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor que tenha um campo elétrico entre suas extremidades. Então, corrente elétrica é o fluxo ordenado das cargas. A expressão matemática da intensidade de corrente elétrica é: intensidade de corrente elétrica é igual à variação da carga dividido pelo intervalo de tempo. Relembrando ainda que variação da carga vai ser o quê? N, que é o número de elétrons em falta ou em excesso, vezes E, que é a carga elementar, dada por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A unidade de medida de corrente elétrica no sistema internacional é ampere. Pessoal, outra grandeza que nós vimos foi a resistência elétrica. Então, as cargas elétricas que se deslocam em um fio sofrem certa resistência ao se deslocar, uma vez que elas efetuam uma série de choques entre as partículas, Então, a resistência elétrica seria a dificuldade das cargas em fluir. E essa resistência, ela pode ser representada por esse zigue-zague aqui. E matematicamente falando, nós podemos relacionar a resistência com a diferença de potencial e com a corrente. Então, a diferença de potencial é igual à resistência vezes a corrente. Lembrando que a diferença de potencial é o que faz com que as cargas se ordenem, ok? A unidade de medida de resistência elétrica é ohm e ela é representada pela letra grega ômega. A resistência elétrica, ela também pode ser dada em função das dimensões de um fio. Então, a resistência, ela é igual à resistividade do material vezes o comprimento do fio dividido pela área de secção transversal. Isso significa que quanto maior for a área de secção transversal, menor vai ser a minha resistência. Quando um equipamento elétrico está funcionando, circula por ele uma corrente elétrica, constituída pelos elétrons livres do fio. Essa corrente provém do campo elétrico gerado pela diferença de potencial, V. Diferença de potencial, vocês podem ver ela representada tanto pela letra U quanto pela letra V, fornecida pela fonte, que pode ser uma pilha ou uma rede elétrica residencial. Dessa forma, diferença de potencial, DDP, e corrente são conceitos diretamente proporcionais. Então, eu coloquei uma figurinha aqui para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho um condutor. Eu tenho um fio condutor. Está passando por esse fio condutor uma corrente. Então, o que vai ordenar o fluxo dessa corrente é a diferença de potencial, é o volt. E o ohm é o que dificulta a passagem da corrente elétrica. Então, em resumo, é isso. Corrente
é a carga elétrica. Diferença de potencial é o que vai ordenar o fluxo dessa corrente elétrica. E a resistência elétrica é o que dificulta a passagem da corrente elétrica. Pessoal, então agora vamos ver o conceito de potência elétrica. A potência elétrica nominal de um aparelho é a medida da quantidade de energia necessária por segundo para que o aparelho funcione perfeitamente. Então, sempre que vocês observarem nas etiquetas dos eletrodomésticos, vai ter algumas informações, assim como a potência elétrica. A potência elétrica ela é dada em watts. Então, se essa batedeira aqui, por exemplo, ela tem uma potência de 600 watts, significa que ela transforma 600 joules de energia elétrica em energia mecânica, para que possa fazer girar as paletas para misturar o bolo, né? Para que você possa utilizar esse eletrodoméstico. Pessoal, então um aparelho elétrico submetido a uma diferença de potencial desenvolve uma potência ao ser percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, de maneira que, então, a relação matemática entre potência, diferença de potencial e corrente elétrica é potência é igual diferença de potencial vezes a corrente elétrica. Então, observe que corrente elétrica e potência elétrica são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a corrente, maior a minha potência, assim como a diferença de potencial. Quanto maior a diferença de potencial que eu aplico, maior vai ser a minha potência. Essa relação entre diferença de potencial, potência desenvolvida e intensidade de corrente elétrica é válida para todos os tipos de aparelhos elétricos. No entanto, há aparelhos elétricos cujo funcionamento se baseia unicamente no aquecimento de um resistor, caso de alguns modelos de aquecedor de ambiente ou de chuveiros, né? Nesse caso, podemos estabelecer outra relação matemática que considere a resistência elétrica do aparelho. Tem alguns aparelhos, como o forno elétrico, o chuveiro, que a base de funcionamento dele é a resistência, é a dificuldade da passagem das cargas, porque nós vimos que quando as cargas elas se colidem, elas sofrem essa resistência, uma parte da energia ela é dissipada na forma de calor, é o efeito Joule que nós vimos anteriormente, certo? Então, em alguns equipamentos, esse efeito ele é desejado. É o caso do chuveiro, é o caso do forno elétrico, é o caso do ferro de passar, é o caso do aquecedor. Então, nesses casos, nós podemos calcular a potência desses equipamentos em função da resistência. Então, nós temos duas expressões. A potência ela pode ser dada, potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado e também potência é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Como eu já disse anteriormente, a unidade de medida de potência no sistema internacional é watts, representado pela letra W maiúsculo. Então, vamos para um exemplo. De acordo com o fabricante, um determinado resistor de 100 ohms pode dissipar no máximo potência de 1 watts. Qual a corrente máxima que pode atravessar esse resistor? Então, nós vamos pegar aqui a expressão. Ele me deu resistência e ele me deu potência. Ele quer saber a corrente. Então, eu tenho essa expressão aqui que relaciona essas três grandezas. Substituindo os valores, a minha potência máxima não é de 1 watt, que é igual a resistência
de 100 ohms vezes a corrente ao quadrado, que é o que eu quero descobrir. Esse 100 ele está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 1 dividido por 100, 0,01. Tá ao quadrado, passo em forma de raiz. Então, a raiz quadrada de 0,01 vai ser 0,1 amperes. Então, nesse caso aí, a minha corrente vai ser de 0,1 amperes. Vamos para mais um exemplo. Num certo carro, o acendedor de cigarro tem uma potência de 48 watts. A DDP, diferença de potencial, no sistema elétrico desse carro é de 12 volts. Qual a resistência elétrica do acendedor de cigarros? Então, observe que o enunciado ele te deu a potência e ele te deu a diferença de potencial. Ele quer saber a resistência. Então, qual das expressões que relaciona essas três grandezas? Potência é igual a diferença de potencial ao quadrado dividido pela resistência. Substituindo os valores, nós temos que vai ficar 48 igual a 12 ao quadrado dividido por R. Multiplicando aqui cruzado, né? Nós vamos ter que a resistência vai ser 144 dividido por 48. Isso vai me dar uma resistência de 3 ohms. Mais um exemplo. Calcule a corrente que percorre o filamento de uma lâmpada de 120 volts e 40 watts. Então, ele me diz que a sua diferença de potencial é de 120 volts e que a potência é de 40 watts. Então, vamos utilizar essa expressão. Potência vai ser a diferença de potencial vezes a corrente. Substituindo os valores, vai ficar 40 igual a 120 vezes a corrente. 120 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Corrente vai ser 40 dividido por 120. Isso vai me dar uma corrente de 0,33 amperes aproximadamente. Então, nós vimos, né, as três equações que relacionam a potência elétrica. Agora, nós vamos falar da energia consumida. Então, a energia consumida, ela pode ser dada matematicamente através dessa expressão. Energia é potência vezes o intervalo de tempo. Então, é normal você escutar os seus pais falando que vocês consumiram tantos quilowatts-hora. Então, a unidade de medida de energia, nós sabemos, desde a primeira série, que é joule. Mas aqui nós utilizamos muito no dia a dia, principalmente na nossa conta de energia, a unidade de medida quilowatts-hora. A unidade de medida de potência é watts, como eu disse, e tempo ele pode ser dado tanto em segundo quanto em hora, dependendo da situação. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Uma torneira dissipa uma potência de 3.000 watts. Ela é utilizada durante 0,5 horas, ou seja, 30 minutos, né? Meia hora. Pede-se a energia elétrica consumida em quilowatts-hora. Então, energia consumida é igual a potência vezes o tempo. Substituindo os valores, vai ficar 3.000 vezes 0,5, isso vai dar a energia consumida de 1.500 watts por hora. Mas observe que o enunciado ele me pediu em quilowatts. Então, o que eu faço para transformar para quilowatts? Basta dividir por 1.000. Então, eu vou ter que a minha energia consumida foi de 1,5 kWh. O custo da operação, considerando o preço do kWh igual a 12 centavos. Então, eu vou multiplicar a energia consumida pelo preço. Então, vai ficar 1,5 vezes 0,12. Então, eu tenho
um gasto aí de 18 centavos. Então, a cada meia hora, essa lâmpada ela vai ter um custo de 18 centavos. Mais um exemplo. Um ferro elétrico consome uma potência de 1.100 watts quando ligado a uma tensão de 110 volts. Então, quando você ouvir falar de tensão, é o mesmo que DDP, diferença de potencial. Isso já foi dito nas aulas anteriores. Então, qual a energia consumida em quilowatts-horas em 2 horas? Vamos utilizar essa mesma expressão. Para memorizar, muita gente chama essa expressão de EPOT. Então, energia é igual a potência vezes o tempo. Substituindo os valores, eu vou ter 1.100 vezes 2, 2.200 watts-hora. Mas o enunciado ele pediu em quilowatts-hora. Então, o que eu faço? Divido por 1.000. Então, eu vou ter que minha energia consumida é de 2,2 kWh. Mais um exemplo. Um fio de resistência elétrica igual a 50 ohm é submetido a uma DDP de 120 volts. Qual a energia dissipada no fio em 1 minuto? Pessoal, ele quer saber a energia dissipada. Para me calcular a energia dissipada, eu preciso saber a potência. Só porque o enunciado ele não me dá a potência. Então, o que eu faço? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou calcular a potência, uma vez que ele me deu a resistência elétrica e ele me deu a diferença de potencial. Então, substituindo os valores aqui, potência vai ser 20 ao quadrado dividido por 50. Então, vai ficar 400 dividido por 50, isso vai me dar um valor de 8 watts. Então, agora que eu descobri a minha potência, eu tenho uma potência de 8 watts, eu vou calcular a energia dissipada. Então, energia dissipada é a potência vezes o intervalo de tempo. Ele falou em 1 minuto. Eu preciso transformar esse minuto para segundos. E eu sei que em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Então, a minha energia consumida, energia dissipada, vai ser igual a 8 vezes 60. Isso vai me dar um valor de 180 joules. Entendeu, pessoal? Pessoal, então vamos fazer uma retomada aí no que nós aprendemos até agora de eletricidade, né? Eletrodinâmica. Então, a eletricidade consiste no movimento de cargas, que se move quando existe uma voltagem, uma diferença de potencial. Então, a carga, o movimento ordenado da carga forma uma corrente elétrica. A resistência elétrica é o que dificulta a passagem dessa corrente. Matematicamente falando, resistência elétrica é igual à diferença de potencial dividido pela corrente. E a potência elétrica é a diferença de potencial vezes a corrente. Lembrando ainda que a energia consumida ou a energia dissipada de um objeto vai ser potência vezes o intervalo de tempo. Ok, pessoal? Então, só retomando aqui. Unidade de medida de corrente, ampere. Resistência, ohms. Voltagem, volts. E potência, watts. Então, essas são as unidades de medida. Unidade de medida de energia,
joule, mas nesse caso aqui nós utilizamos muito watts ou quilowatts hora. Certinho, pessoal? Então, obrigada. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo do WhatsApp. Beijos.